Meu amigo. E aí? André Aquino. Como é que você tá? Finalmente. Né? Já arrancou o quê? Umas 4 vezes? Essa é a quarta. Essa é a quarta, né? Sempre surgiu um compromisso, uma gravação. Eu fui tentando trazer os amigos, né? Tá certo. Marcos Brunet. Aí trouxe verdade, né? Foi substituído. Trouxe um convidado de peso hoje já, né? Também. Forte. Tá aqui o Aquino, tá com o Brunão aqui. Não sei qual que vai ter saído primeiro aí dos podcasts, mas os dois, a gente gravou com os dois. Vai ser muito bom. Mas obrigado, viu, por você estar aqui. Uma honra. Sendo muito bom poder ter esse tempo de conversa com os amigos e compartilhar. Tem sido muito legal esse ambiente do podcast, assim. Sim. Você tem acompanhado? Você ouve podcast? Sim? Cara, eu já ouvi mais. Hoje foi engraçado que acho que nos últimos 2 meses eu voltei mais pro livro. Ah, é? Eu ouvia muito podcast quando eu tava em avião, quando eu tava em carro. Ah, tem essa, né? E aí eu aproveitei já que eu tava mais em casa para ler. Né? Tô finalizando Escatologia do Vitor Vieira, né? Legal. Então, Escatologia Essencial. Essencial, isso aí. Legal. E muito tá bom. sendo incrível. E como é que foi pra você esse período da pandemia, assim? Tipo, acho que a gente teve uma conversa por telefone. Sim. E você até me falou assim, claro, terrível de tudo que tá acontecendo, das mortes e tal, mas de forma pessoal foi um tempo muito bom, né? Você me falou. Em que sentido? Logo que começou a pandemia, foi muito interessante porque, na verdade, em dezembro, Jesus falou comigo e com todo o meu ministério que a gente tinha que parar. Parar tudo que a gente tá fazendo, cancelar as ministrações que a gente ia ter pra frente, literalmente parar tudo, porque ele ia derramar um vinho novo. E foi engraçado que eu liguei pro meu produtor que cuida da minha agenda e eu falei, cara, a partir do carnaval não marque mais nada. E eu achei que Jesus já ia mandar o vinho novo ali na hora, né? Tipo assim, vamos parar, nem tinha corona ainda. Tipo assim, vamos parar e o vinho novo vai vir. Aí, quando foi no fim de dezembro, eu escrevi uma música sobre isso, que se chama Vinho Novo, que eu lancei tem 1 mês e meio atrás, mais ou menos. E essa música, ela era um grito de buscar uma coisa nova, né? E que para viver esse novo, eu tinha que estar pronto para sacrificar várias coisas que me trouxeram até aqui. E isso causa uma grande crise, né? Porque muitas coisas que funcionavam, elas iam deixar de funcionar daquela maneira. Ok. E aí, chegou março, passou o carnaval... E aí a gente tinha se programado, né? Eu e os meninos que caminham comigo, a gente tinha se programado para ficar mais ou menos uns 3 meses parado, né? Muitos deles dependem das ofertas, das ministrações. E aí veio o corona. Aí a gente, glória a Deus, ó, Deus já tinha meio que preparado a gente e tal, e a gente vai ficar uns 3 meses parado. Veio 4 meses, 5 meses, 6 meses... E de verdade eu comecei a entender que o vinho novo vai começar a vir agora. Eu tava até com o Brunão, semana passada a gente conversando sobre quando Jesus pede, né, pra mulher no poço, a mulher samaritana, me dá da sua água, né, me dá de beber. Eu fiz até a piadinha agora, profético. E na verdade é porque ele transforma a água em vinho, né? E o vinho novo só vai vir quando a gente entregar a nossa água. E eu realmente... a gente começou a viver uma grande mutação dentro de nós. A primeira mutação dentro de nós foi a respeito de família, né? Então, eu já me emocionei várias vezes de lembrar o quanto, se a pandemia não tivesse vindo, o quanto o meu filho ia crescer longe do pai. E agora eu vivo todos os dias, todas as manhãs eu dedico com meu filho. A gente tá tão grudado que ontem, 10 horas da noite, ele, papai, skate, ele quer andar de skate. Cara, como eu fui ministrado, porque a alegria do meu filho não é sobre fazer as coisas, é sobre com quem ele está fazendo as coisas. Total. Então ele não anda de skate, ele tem 2 anos e meio. Ele senta no skate e vai com o pezinho... Mas a alegria dele é que eu tô andando de skate do lado dele. Tanto que se você não olhar, ele não tá contente. Exato. Papai, aqui ó, ele ficou falando. E foi a primeira grande mutação na nossa vida. Foi aquele encaixe de família, assim,
Eu nunca cresci tanto na minha esposa, ela nunca cresceu tanto em mim, de compartilhar segredos, de compartilhar intimidade, de compartilhar desejos, de compartilhar sonhos. E a segunda grande mutação na nossa vida foi sobre propósito, né? O Brunão falou um pouquinho disso, eu acho que todo ministro passou por essa grande crise de voltar a entender o nosso real chamamento, sabe? Eu acho que ficou muito fácil pra gente ligar um pad, dedilhar um pouquinho o violão e deixar a coisa acontecer, sendo que Jesus ele queria que a gente crescesse dessa vez para baixo, né? Crescesse as nossas raízes. E quando a gente cresce raiz, muitas vezes a gente não vai ser aplaudido. Na era do engajamento, o que vale é o que você tem para dizer, e quando você cresce em raiz, talvez você não tenha o que dizer, você não tenha o que postar, você talvez perca alguma influência, algum engajamento. Só que eu acredito que isso foi uma grande chave que teve que ser virada em nossas vidas. E de verdade, assim, eu tô apaixonado por Jesus como nunca. Isso me deu dezenas de pregações, dezenas de questionamentos super pertinentes. Inclusive a entender que nesse tempo que eu viajei tanto, a gente tá falando no carro sobre isso, eu não sou evangelista, mas eu acredito que todo crente é chamado para pregar o evangelho. E o tempo que eu mais viajei para ministrar em igreja foi o tempo que eu menos preguei o evangelho. Então eu comecei a passar por várias crises de essência, de identidade, de onde eu comecei, como eu comecei, o coração que eu comecei. E não é que o meu coração ficou errado, mas como o Brunão muito bem falou, né, que a gente flertou com coisas que não é que a gente se casou com elas, mas a gente deu aquela olhada. E coisas que a gente não poderia ter feito isso, né? Então foi um tempo de voltar à origem, de voltar à essência. Eu lembro que quando começou a pandemia, um grande profeta, o Rafael Conrado, me ligou e falou assim: aqui eu tenho uma palavra de Deus para você. Você precisa, no ano de 2020, decidir com quem você vai caminhar. Porque com quem você decidir caminhar vai ser o que vai mudar o seu destino nos próximos 10 anos. Uau. 2020 foi o ano da visão, a gente falou sobre isso, né? Só que o século, na verdade, começou em 2021. Sim. Né? Então 2020 para mim foi uma preparação, um alinhamento de visão para o que a gente fosse começar a viver em 2021. Então nesse começo de ano eu e minha esposa nunca estivemos tão afiados entre nós, entre a nossa igreja, entre o nosso destino em Jesus, o que Ele nos chamou para fazer, e por conta disso eu nunca disse tanto não como hoje em dia. E eu entendi o poder de dizer não. Uau. Eu entendi que, na verdade, o que fez aquelas virgens serem sábias foi que elas disseram não. Simples assim. Então, nem toda a porta aberta cristã, gospel, do reino, é uma porta aberta por Deus. Sim. E essa é a maior confusão da nossa geração. A gente escutou de diversos pregadores e coaches que, e nada contra, acho que muitas coisas são pertinentes, mas a gente escutou que, cara, onde abrir uma porta você tem que ir, porque você vai prosperar, mas nem todas as portas abertas foram abertas por Deus. Quando eu olho para a vida de Paulo, Jesus comissionou os discípulos, Jesus comissionou Paulo, e eles foram comissionados para ir por todo mundo pregando o evangelho e fazendo discípulos, ou seja, toda a terra era deles para eles pregarem o evangelho. E Paulo tinha o grande desejo de ir para Roma, né? Desde o começo, ali era o lugar que queimava o coração dele, e ele sentia que era hora para ir, mas de repente ele teve um sonho, onde um homem aparecia para ele e falava: não, você vai para a Grécia primeiro. Então, mas calma aí, Jesus não me comissionou para ir por toda a terra? Sim. Então eu posso ir para Roma? Sim, mas ainda não é o tempo. Então eu acho que a gente precisa entender um pouco, né? Eu sempre falo que as coisas de Deus, a gente tem que fazer a coisa certa, do jeito certo, no tempo certo. Sim. Então não adianta eu fazer a coisa certa do jeito certo se eu fiz no tempo errado. Ou não adianta eu fazer no tempo certo sendo que eu fiz a coisa errada ou do jeito errado. Então a gente precisa cumprir esses 3 pés aí de um tripé. E a galera esbarra muito nisso, né? Agora a gente está com a mentoria do Desascope, trabalhando com líderes e tal. E eu percebo que é sempre uma das maiores crises. Eu entendi isso de Deus,
tenho clareza nesse chamado, nessa vocação, nisso que Deus está falando, mas a minha liderança não me compreende. Sim. Mas eu não tenho espaço, mais e tal. E aí as pessoas sempre esbarram nesse quando, né? Porque não significa que se Deus te falou algo que é agora, né? Então, esse momento do esperar, né? Eu vi uma vez o Subirá ministrando sobre a espera, né? E ele mostra Moisés, né? Quando você lê Êxodo, você tem assim uma clareza de que Moisés entendeu que ele era o libertador. Ele sacou. E aí ele vai e tenta fazer no braço. Sim. Quando ele mata um egípcio. Ah, entendi, eu sou libertador. Então já vou começar já essa libertação e tal. E vai no braço. E é louco como ele adia 30 anos a promessa de Deus. A profecia era 400, ele sai em 430. Porque alguém tenta fazer no braço, né? Então esse quando de Deus é algo tão importante pra gente discernir, né? Sim. E assim, por experiência minha, a gente não forçar as coisas. Por exemplo, eu tinha clareza do meu chamado, assim. Sim. Mas, cara, nunca forcei a barra. Nunca, tipo assim, deixa eu pregar. Dá uma oportunidade, tal. Porque eu morria de medo disso. Tipo, se Deus chamou, Ele chamou. Sim. Né? Então, eu creio que se você tem um chamado de Deus, você ouviu algo de Deus, cara, aguarda. Exatamente. Entendeu? As coisas vão acontecer. Aí, de repente, a minha tia que liderava junto com meu tio a igreja, falou, vai lá, fala na segunda-feira. Aí é hora de eu falar sim. Por quê? Porque Deus tinha me falado e alguém me chamou. Não, claro. E aí vai. E tal. E aí, deixei. Aí daqui a pouco, faz isso. Faz aquilo. Aí um convite pra isso. Aí as coisas vão acontecendo. Aí você sabe, cara, Deus te chamando. Sim. Então, cara, discernir esse quando é essencial. Eu tava outro dia meditando lá em Mateus, quando os irmãos de Jesus vêm até ele. E ele começa, os irmãos já sabem que ele cara, você precisa já, é o seu tempo, você precisa ir, todo mundo vai te ouvir, você vai ficar famoso. Eles falam exatamente isso. Se alguém quer ficar famoso... Exato. Então, cara, é o seu tempo, vai lá. E cara, como Jesus soube dizer não, saber que não era o tempo ali dele se revelar como Messias ainda. Mas esse é o ponto, né? A cultura desse século diz o contrário pra gente em todos os níveis, né? Seja na TV, seja no jornal, seja num blog, seja num podcast, né? A maioria vai falar não. Cara, se chegou a hora, se é a sua hora de brilhar, vai lá, vai com tudo. Não perde as oportunidades. Exato. E o Conrado sempre falou pra mim algo que eu carrego pra minha vida toda. Sempre que você quiser aparecer, se esconda. Sempre que você quiser se esconder, apareça. Uau. Então a minha vida inteira, assim, como eu me descobri o meu chamado, na verdade foi querendo me esconder. Porque eu era muito tímido, cara, eu era não, você não tem noção, eu era tão tímido, que eu lembro que eu comecei a tocar teclado com 10 anos. Aí minha avó me deu um tecladinho da Cássio, aquele de brinquedo, e eu comecei a fazer aula. E aí meu pai e minha mãe vinham, e aí filhão, o que você aprendeu hoje? Cara, eu escondia a fonte do meu teclado, tipo assim, numa gaveta, assim, X, pra falar assim, puxa vida, a faxineira foi limpar e perdeu a fonte, não acho. Só pra eu não tocar na frente dos meus pais, cara, de tanta vergonha que eu tinha. Então, na verdade, a minha vida inteira eu fui o contrário. Eu não queria aparecer, eu detestava estar na frente de gente, de pessoa. E aí Deus me forçou o contrário. Ele me acelerou. E, na verdade, até hoje, o meu grande ponto com Deus eu sempre quero confirmação da confirmação da confirmação da confirmação, né? E aí, às vezes, Deus tá expulsando, falou assim, cara, eu já te falei, já te dei a primeira ordenança, eu só vou te falar a segunda quando você já der o primeiro passo. Sim. Né? Então, é muito interessante, porque às vezes a gente tem a tentação de se mostrar, mas a gente também tem a tentação de se esconder. Sim. Muito bom. É geralmente um negue-se a si mesmo, né? Exato. Eu lembro que exato. Acontece com a Val isso, né? Mas eu não quero pregar no domingo. Eu falo, então, exatamente porque você tem que pregar. Porque exatamente. Você fala pra mim, nossa, eu quero muito pregar no domingo. Talvez tenha alguma coisa errada. Exato. Muito bom. Agora, como é que é a sua história com Deus? Você vem de uma família cristã? Sim. De uma família já da igreja? Cara, a minha história é muito louca, assim, porque... É muito interessante. Eu nunca me importei com a história da minha família até uns 3 anos atrás. Né? Eu fui muito, de certa forma,
ingrato e depois agora eu tô honrando demais. Porque você vai entender no final de tudo. Eu cresci num lar cristão dos dois lados. Tanto família do meu pai extremamente batista, cessacionista. É mesmo? Muito. O meu avô não crê em dom, não cria, né? Ele já tá com Jesus, mas ele não cria em nenhum dom. Não cria na igreja carismática, né? Que fluía nos dons carismáticos. E a minha avó, ela era professora de piano, né? Por isso que ela me deu um teclado. E o meu tio-avô foi um compositor, o tio Gamaliel, ele foi um compositor de hinos batista muito reconhecido no Brasil. E é tão interessante que a minha tia-avó, ela, no meio dos batistas, era uma família muito tradicional batista, né? E meu avô fundou várias igrejas batistas no Brasil. E fundou a Nova Jerusalém em Santos, né? E aí ele veio para Bandeirantes em São Paulo. E a minha tia-avó foi pentecostalizada. Ela estava um dia no quarto, caiu o Espírito Santo nela, começou a falar em língua e ela foi expulsa da família e expulsa do meio. Irmã da sua avó. Irmã da minha avó, exato. E meu avô não aceitava isso, ninguém da família aceitava isso. E minha avó profetizava, falava um monte de coisa, nada, tipo, ninguém recebia isso. E eu não sabia disso até 3 anos atrás. O meu pai nunca me contou isso. E a família da minha mãe, os meus avós, eles eram batista, mas porque saíram de uma assembleia muito pentecostal. O irmão do meu avô, né, o pai do meu avô, que era o meu bisavô Martinho, ele era um sanfoneiro da Bahia, vivia bêbado, e um dia saindo de uma sanfonada, um anjo derrubou ele do cavalo, pregou o evangelho para ele e ele se converteu. No meio do nada, cara, surreal. E aí ele começou uma igreja, sem doutrina, sem nada, começou a criar suas próprias doutrinas e começou a trazer traumas para a família, porque era tipo literalmente... você aí, ô Cláudia, você vai confessar seu pecado e não sei o quê, né? Então era muito assim, né? E aí tinha demônio que derrubava altar com ceia, com tudo. E aí minha mãe e minha avó, eles cresceram nesse ambiente de muito medo. Então eles tiveram trauma dessa parte pentecostal e foram pro batista. Então minha família inteira, né, até onde eu sabia, era totalmente batista. E eu cresci nesse ambiente. Eu fiz seminário por 2 anos. Você chegou a fazer seminário? Sim, Servos de Cristo. Que legal. E eu era assim, ó, batia em quem falava em língua, em unção do riso. Eu não podia ouvir Diante do Trono, não podia ouvir David Keelan. Nívia Soares, cara, eu Agora, tinha uma... não podia, eu não conseguia não podia. Ou não deixavam? Não deixavam, era proibido, né, pela igreja. E eu também, por conta disso, nem tinha vontade. Eu lembro o dia que eu vi um vídeo da Nívia Soares chorando, e aí ela deu o microfone pra uma menina que só chorava e falava, qual que é o propósito disso? Né? Tipo assim, só ficam chorando, meia hora chorando, qual que é o propósito disso? E aí eu lembro até hoje, cara, eu nunca vou esquecer, eu fazendo seminário, né? Eu tinha um professor... Quantos anos você tinha? Eu tinha 21 anos. 21 já. 21 anos. E aí Deus, olha que interessante, com 16 anos eu tive minha primeira experiência, só que eu não tinha ninguém para contar isso e ninguém para me explicar o que eu vi, porque a minha igreja não tinha banda, era só coral, só orquestra, e eu com 16 anos de idade eu tive uma visão onde eu me via ministrando louvor, gente caindo no espírito, e eu não sabia o que era isso. E eu não sabia para quem contar isso e muito menos o que era a banda, porque só tinha orquestra na minha igreja. Mano, que coisa louca. Eu tocando violão, tipo assim, eu não sabia o que era aquilo. E aí foi passando o tempo, né? Aí eu vi ministros, né? David Keelan, que eu falei, olha, parece isso e tal. Foi parecido com o seu que eu tive, mas não pode ser. E aí, eu tava tendo aula com o Stephen Kirchner, né? Que é um teólogo, exímio teólogo, um cara incrível. E a gente tava estudando o livro de Atos, né? E eu lembro até hoje que eu fui orar na casa de um amigo. Nesse meu tempo eu conheci um amigo que era pentecostal, né? Ele era carismático, né? E a gente foi orar na casa de um outro cara, um amigo do amigo. E eu lembro que no carro
eu fui falando mal da suposta unção do riso que estava acontecendo no meio de todo mundo. E eu falando, cara, qual que é o propósito? Sim, eu vou rir, pra quê? Que eu edifiquei na vida de alguém? O espírito de profecia vem, Paulo diz que é para que a gente edifique a vida do próximo, né? E eu, naquela época, eu não entendia de contexto, não é uma ordenança de Paulo, é um conselho para uma igreja que passou dos limites nos dons, né? E aí eu fui falando disso, tal, cheguei na casa do amigo do meu amigo. Quando eu cheguei lá, o que estava acontecendo? Na TV, tava passando aquele GOT TV, tava tendo um turno da casa de oração lá de Kansas City. Ah, sim. E o cara que tava orando tava rindo. Aí eu vim falando disso, gente, qual que é? É disso que eu tô falando. Qual que é o propósito? Esse cara tá no meio da congregação, orando, intercedendo e rindo. Tipo assim, qual que é o propósito? E eles tiveram muita sabedoria, porque eles falaram, tá bom, André, você poderia começar orando hoje? Eu posso. Aí o Senhor Deus... Cara, eu comecei a rir, mano. Sério? Aí eu parei assim, eu falei, mano, isso não tá acontecendo. Aí todo mundo olhou pra mim assim, segurando a risada. Jesus, comecei a rir. Cara, eu fiquei meia hora rindo. Você não conseguia parar? Não conseguia parar de rir. Aí eu, meu Deus do céu, cara. Aí ali eu fiquei em crise. O Espírito Santo é maravilhoso. Cara, eu entrei numa crise que eu não tinha como explicar aquilo. E aí na semana seguinte, a gente tava lendo sobre lá em Atos, quando Filipe e um outro discípulo foram evangelizar, porque tem um caso lá que eles vão evangelizar discípulos de João Batista, né? Em Éfeso. Exato, que eles não tinham recebido, eles só tinham recebido o arrependimento, mas não João, né? o evangelho. Mas, se eu não me engano, em Atos 19, se eu não me engano, que eles vão para uma cidade que recebeu o evangelho, mas aí Pedro, né, e João enviam eles para pregar o evangelho, e depois Pedro e João chegam lá, falam assim, beleza, chegou as boas novas aqui para vocês, pregaram o evangelho, vocês se arrependeram, aceitaram o evangelho, agora então vocês receberam o Espírito Santo? Eles, não, então vocês vão receber. E aí ele diz a palavra então, né, que eles impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo, e foi ali que Simão, o feiticeiro, viu que algo aconteceu e ele quis comprar esse poder. E aí eu lembro que, lendo esse versículo na sala de aula, os meus olhos se abriram assim, eu falei assim, calma aí, professor, eu sei que eu não tô aqui doutrinando, falando que só recebe o Espírito Santo quem falar em línguas, não é isso. Mas se um feiticeiro conseguiu ver que alguém recebeu o Espírito Santo, não foi algo normal, concorda? E tinha uma evidência externa. Externa. Não foi algo do tipo, recebe o Espírito Santo, obrigado, amém. Isso não ia inflamar o coração de um feiticeiro que já tinha visto várias coisas sobrenaturais. Aí ele realmente a gente precisa acreditar, além desse texto, que houve uma evidência externa. Mas só foi aí para a salvação dos gentios. Aí falei, isso não, é uma calma aí. Exato. Vamos tirar a doutrina de narrativa. Exato, exatamente. Falei, cara, mas houve. Aí a partir daí foi um grande gatilho. Aí eu comecei a me relacionar com o Espírito Santo. Depois eu fui para uma viagem missionária em Ubatuba. E eu comecei a falar em línguas ali. E eu comecei a me relacionar com o Espírito Santo. E aí foi quando eu comecei a sonhar os sonhos de Deus. E eu saí de uma bolha. Porque era como se... Era muito engraçado, porque era como se eu vivesse assim num lance que... A minha perspectiva, tá? Era que existíamos nós, os reformados, que estávamos certo. E existiam os pentecostais que roubavam. Né? E os pentecostais que roubava a igreja, tipo. Que queria dinheiro, que roubava o dízimo e que não fazia nada de missão. Então a gente era o certo e os pentecostais era tudo, tipo assim, ninguém flui nos dons, mas não tem caráter. Era a perspectiva que eu tinha. Não tô falando que alguém me passou, mas era a perspectiva que eu tinha. E aí eu comecei a conhecer Harry Baker, Nick Billman, sabe? Randy Clark. Comecei a conhecer pessoas que eram inflamadas pelo Espírito, mas largaram tudo que tinham, né? Conheci um casal que largou tudo que tinha para ter um orfanato de crianças deficientes na China. Pessoas que foram incendiadas pelo Espírito Santo se mudaram para ser mártires na Coreia do Norte. E eu nunca tinha visto esse outro pedaço.
E aí, cara, eu comecei a receber, assim, tanto de parte de adoração, de pessoas incríveis. Cara, conheci a Nívia, conheci o David, conheci a Ana Paula Valadão, cara. A Ana Paula Valadão doou todas as vendas que ela tinha dos CDs do Diante do Trono pra Índia, cara. Tipo assim, eu sei disso por sentar na mesa com ela e era uma parte que ninguém tinha me contado. E tudo que ela tinha colhido de prosperidade era pelo tanto que ela semeou. E aí eu comecei a entender várias coisas no reino de Deus. Eu comecei a entender para que Jesus me chamou. Eu comecei a entender que era possível fazer adoração, caminhar junto com missão. E aí veio o Som do Reino. Quando eu, o Brunão, o Ale, o Tom, a gente se reuniu despretensiosamente, sem ninguém conhecer a gente era a terceira vez que a gente parecia esse podcast, né? Era a terceira vez que a gente tinha tentado gravar, cara. E não rolava. A gente tentava chamar, não, vamos chamar alguém famoso que vai ajudar a gente. Aí chamamos a Nívia, o Daniel Alencar e o Fernandinho, e as agendas não batiam. E aí, vamos gravar a gente mesmo, beleza, ninguém vai ouvir e bum. Aí Jesus explode, sabe? Cara, e ele tá aperfeiçoando. E como é que foi pra sua família? Quando você boa tem pergunta. essa experiência com o Espírito Santo? Foi muito difícil, cara. É? Foi muito difícil. Do Espírito Santo eu não falei pra minha família por muito tempo. Uhum. Eu fui muito discipulado pelo Jeremiah Bowser. Uhum. E eu fui muito pra Curitiba, na igreja Aba. Nessa época o Jeremy ia muito pra lá. Eu lembro uma vez que eu tentei levar os meus pais, e meus pais viram um monte de gente caindo, e eles falaram, eu nunca mais vou em nenhuma igreja assim. Deu maior BO, assim. Só que o maior BO com a minha família não foi nem com relação ao Espírito Santo, mas foi em relação ao meu chamado. Porque eu tinha estudado, eu me formei em comunicação social pela SPM, eu trabalhei 3 anos na Johnson & Johnson, 3 anos na Electrolux, empresas multinacionais, tinha acabado de casar e eu vou largar tudo. Meu Deus. E Jesus pediu que eu largasse tudo. Eu preparei plano A, B e C. Eu tinha vários outros trabalhos. Em resumo, assim, um deles, eu ia cuidar da rede social dos 3 maiores restaurantes de luxo de São Paulo. Um deles seria o Kinoshita, que é o restaurante japonês mais caro de São Paulo. Você gasta, assim, R$1.000 só pra comer lá. E o cara me chamou pra cuidar da rede social. Imagina, glória a Deus, cara. Eu ia comer sushi de graça, mano. Me paga em sushi que tá tudo Exato, certo. né? E, cara, ele ia me pagar o mesmo salário Desculpa, bati aqui. Da minha empresa. É meu sangue italiano, né? Mexendo as mãos. Ele ia me pagar o mesmo salário da minha empresa. Eu ia trabalhar de casa, de rede social, 3 vezes na semana e ia comer sushi de graça. Cara, olha como Deus me abençoou. E aí eu lembro que quando eu fui fazer a reunião com ele, a última reunião, tipo, já tava tudo certo. Ele tava me passando os restaurantes, o Tapas, que era um restaurante espanhol também. E aí ele, cara, você não vai acreditar. Eu o quê? Eu jogo badminton com o CEO da Electrolux. Aí eu, meu Deus, E eu fui perguntar de você. E ele te elogiou muito. E eu quero te fazer uma proposta. Eu não quero mais que você faça a rede social dos meus restaurantes. Eu quero que por 3 meses você seja o meu assistente pessoal. Você vai pra Inglaterra, Japão, Equador, Peru, todos os países que eu vou de culinária, você vai comigo. E se em 3 meses eu confiar em você, você vai ser sócio de um dos meus novos restaurantes. Cara, eu falei, meu Deus, tipo, é a maior oportunidade da minha vida. E, tipo assim, de milhões de reais. Mas eu sei que não é o que Jesus quer. E eu falei, eu posso ficar só com a rede social? Cara, ele bateu na mesa. Você tá entendendo o que eu tô oferecendo pra você? Cara, parecia Satanás, né? Me processa que eu vou te dar todos os reinos. Falei, eu tô, mas é que isso não é compatível com o que Deus tá me pedindo agora. Ele... Cara, eu nunca ofereci isso pra ninguém. Você tá louco. E, cara, agora eu não confio nem em você, porque agora você trai minha confiança. Vai embora, eu não quero que você faça mais nada. E, cara, foi por água abaixo todos os planos que eu tinha. Caramba. Nesse meio tempo, minha esposa saiu pra trabalhar na Mundo Cristão, que ela tava recebendo quase 1/3 do que ela ganhava. E, cara, a gente entrou na pior estação financeira da nossa vida. E os meus pais, vendo isso... Na verdade, ele já estava em crise desde antes, porque eu e a Fá, a gente tinha terminado antes de namorar, porque ela não sabia se queria casar com alguém que ia viver de ministério. E os meus pais falando que eu estava ficando fanático e não era bem assim. E aí a gente casa, eu peço demissão, ela vai para outro emprego e, cara, eu fiquei meses sem falar com os meus pais.
É mesmo? Porque eles não conseguiam acreditar. A ponto, assim, de quando eu falei que eu ia estudar, nessa época que eu ia estudar teologia, meu pai, assim, você tá rasgando seu diploma, tudo que eu investi em você, não sei. Cara, foi muito difícil. E assim, o que me segurou foi ter muita clareza do que Jesus me chamou pra fazer. E aí, olha que interessante. Nessa época, foi uma época muito difícil na minha vida. Logo depois, eu tive uma grande decepção com o ministério lá em São Paulo. E isso, cara, doeu tanto em mim que eu tive síndrome do pânico. É mesmo? Então eu fiz 2 anos de terapia, tive que tomar remédio, tarja preta. E, cara, assim, ao mesmo tempo que eu tava muito fiel em Jesus, eu vi coisas que me decepcionaram muito dentro do ministério. E eu tava... Se isso não tivesse acontecido, eu tava igualzinho Moisés. Cara, Jesus me falou tudo e eu vou lá, e eu saí do emprego e chegou a hora e agora e tal. Fui com tudo pra cima e aí eu tive essa decepção, mano. Não sei se eu quero isso. E aí eu parei, né? Fui me tratando, fui cuidando do meu coração em relação ao ministério e me escondi, cara. Escrevia música, buscava Jesus no meu quarto, servia na minha igreja, era a IMOSP, né? Uma igreja coreana. Cara, como eu honro aquela igreja, os 5 anos que eu passei lá. É um celeiro, né? Cara, o Alessandro Vilas Boas, a Ana Hall, todo mundo, cara. E todo mundo foi pra lá ao mesmo tempo. O Gregório McNutt, a gente viu o Gregório toda semana, cara. A gente, semana sim, semana não. Então a gente se reunia em casa e ele descia fogo na gente. E, cara, foi a época que eu mais me escondi. Cara, como eu amo esse período, assim. O Jeremiah tava indo lá também 3 vezes no ano. O Nick Billman tava indo pra lá todo mês. A Heidi Baker ia pra lá uma vez no ano. O Randy Clark ia pra lá uma vez no ano. Então, cara, todo o fundamento que eu tenho de missão, de doutrina, de avivamento, né? De santidade, de pureza, de visão escatológica, foi tudo lá. E, cara, eu me escondi, fui curado, fui transformado, fui liberto, fui overflow, né? Esqueci a palavra. Transbordado, né? Então, foi uma época muito boa na minha vida. E aí, nessa época, foi quando as coisas começaram a me seguir. E eu comecei a ver exatamente isso que você tá falando da Aval, né? Quando não quer pregar. Eu tava nesse momento. Eu já tinha vergonha, como eu falei. Continuava? Muita. Mesmo? E eu, pra piorar tudo, ainda tinha a decepção e a desculpa de não quero ministério. Cara, e aí eu não sei dizer, as coisas começaram a acontecer, assim. Eu lembro que eu fui entregar uma camiseta pra um amigo meu, tinha uma marca de camiseta, ele morava comigo na época. Ele, mano, eu vou entregar a camiseta num lugar, quer ir comigo? Tá bom. Entrei no carro, onde a gente vai? A gente vai no Estúdio Mosh entregar pro Rubem de Souza, que era o maior produtor de música cristã do Brasil. Aí eu, nossa, mano, eu vou conhecer o Rubinho. Tipo assim, eu me escondia, tipo assim, nessa época que eu não queria ministério, eu me escondi muito na produção musical, né? Os bastidores. Né? Exato. E aí eu cheguei lá, mano, é o Rubinho. Cara, ele olhou pra mim na hora, nem sabia meu nome. Ele falou assim, cara, você ama Jesus, você tá negando seu chamado, você precisa voltar. Profetizou pra você, mano. Na hora. E a gente vai trabalhar junto. Assim, cara. Falei, mano do céu, o maior produtor do Brasil tá me chamando pra trabalhar com ele. Aí, cara, em 2 semanas eu já tava no estúdio gravando com ele. E meu pai, tipo, filho, onde você tá? Falei, tô no maior estúdio da América Latina gravando. Ele, como assim? Falei, cheguei no estúdio e o cara profetizou pra mim, pai. E aí, do nada, o John Mark Macmillan vem pro Brasil, a gente se encontra, ele me chama pra traduzir. Ele, enquanto ele tá no Brasil. Aí, por 3 anos ele veio eu traduzindo. E aí, o Jesus Culture, que era o maior ministério da minha vida, vem pro Brasil, o John Mark me indica. E do nada, eu lembro até hoje, estava na Marginal, recebo um e-mail do Jesus Culture. André, o John Mark falou de você, a gente tá querendo um ministro de louvor que vai abrir as noites de adoração com voz e violão e vai cantar junto com Chris Killar e com a Kim Walker. Meu Deus, como eu quase bati o carro, cara. E, cara, essas coisas foram sendo testemunho pros meus pais, do tipo, filho, a gente... perguntar, né? Aí foi... Exato. Eles foram vendo, né? O fruto que me perseguia. Da escolha. Né? Exatamente.
E é buscar primeiramente o reino. E aí tudo vai ser acrescentado de maneira abundante, diz no original. E essas coisas começaram a ser acrescentadas. Cara, financeiramente só piorou, não mudou nada, mas tudo era bênção que Deus estava construindo pontes, né? Então essas coisas, por mais que os meus pais e os pais da Fá queriam que a gente tivesse uma família bem sucedida financeiramente, isso não estava acontecendo, só que eles viam os testemunhos das coisas que Deus estava fazendo. E aí foi inegável, até um dia que meu pai e minha mãe vieram e falaram assim: filho, a gente precisa te abençoar, a gente precisa reconhecer. Minha mãe teve sonho que Deus me pedia para ela, que ela não estava me entregando. Aí Deus começou a sacudir, né? Aí não teve jeito. E aí hoje, cara, eles sonham com a gente, eles abraçam a gente. Cara, eles ajudam financeiramente no nosso ministério, na Shores. Cara, assim, minha mãe move tudo que ela pode lá em Recife, que ela tem amigos para ajudar eles também. Então eles sonham com a gente, cara. Você citou a Shores, né, que é a missão lá em Recife. Nick Billman, né, trabalha com as garotas de programa, né, garotas em situação de prostituição, também com crianças em situação de abuso, as meninas, né. E quando é que acendeu essa chama missionária no seu coração? Porque você é um dos caras que eu conheço que mais fala desse assunto, assim, e sempre direto falo com você está indo para lá. Quando que nasce essa chama missionária no seu coração? Cara, assim, se todo mundo que tá ouvindo esse podcast puder guardar uma coisa, eu falo do fundo do meu coração, em nome de Jesus, se envolvam com um projeto missionário. Um projeto. Desde os 16 anos eu ia em viagem missionária, a gente todo janeiro e julho... Já cresceu então? Já, a minha igreja, a Igreja Batista, era muito envolvida com missão. E foi muito louco, porque por mais que eu não acreditasse muito nos dons, desde os 16 anos eu comecei a ver, é impossível. Você vai numa cidade, a gente ficava uma semana trancado orando, uma semana na rua. Não tem como você não ver um demôniozinho. Tipo assim, não dá, né? Por mais sensacionalista você seja. Exato. Então, cara, a gente via demônio. Eu nunca vou esquecer um dia que a gente chegou num lugar, a gente desceu de uma Kombi, um cara veio correndo do outro lado da praça que a gente chegou. Cara, ele ajoelhou nos nossos pés e começou a chorar, falou assim: quem são vocês e por que o rosto de vocês brilha? Cara, eu não sabia muito como fazer, que eu ainda não me movia nisso. Aí um amigo meu começou a profetizar pra ele, começou a falar que ele tinha que entregar a vida pra Jesus. Resumo, ele era o chefe do tráfico daquela favela que a gente tava. Se converteu instantaneamente. Então assim, eu via essas coisas. E cara, por que é tão importante se envolver com missões? Porque o campo missionário vai ser o seu ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio para qualquer crente é o campo missionário. Porque, cara, beleza, Deus te chamou para ser um empresário, glória a Deus. Só que se você só caminhar entre os reis e governantes, você nunca vai ver a necessidade que existe. Você nunca vai ver, cara, eu preciso ir para Shores, porque se eu viver ministrando igreja, a minha realidade vai ser gospel. Vai ser uma realidade que não é real. E é distorcida. Saca? Então... Não é nem Brasil, né? Exato, exatamente. Então, cara, eu vou ser uma bênção. Todo lugar que eu chegar, as pessoas vão querer tirar foto. Vão querer que eu ore por elas. Vão ouvir uma mensagem minha. Eu posso pregar essa mensagem 30 vezes. Em uma igreja, por 5 anos. Cada igreja eu vou a mesma mensagem, mas é uma bênção, porque é a primeira vez que eles escutaram. Só que quando eu chego numa praça em Recife, onde as mães saíram para se prostituir, deixaram os filhos de 8 anos, e não é um, não são 2, não são 3, a gente contou mais de 30 na última vez que a gente foi, agora em janeiro. 30 meninos de 8 a 13 anos, não é tipo largado, é viciado, louco, já por cola. Assim, ó. Louco, você troca ideia com ele, ele não consegue te ouvir, de tão louco, chapado que ele tá. 8 anos. Que poder de escolha de vida esse menino tem. 8 anos já sendo viciado em cola. Ah, André, mas isso aí é para os missionários. Cara, eu não consigo ver isso em nenhum lugar da Bíblia. Porque Jesus era movido por compaixão, né? Jesus disse: agora toda a autoridade que eu recebi, eu dou para vocês. Então vão. É para todos.
né? Então, assim, o grande ponto do Som do Reino e o que eu tento carregar com a minha vida é, galera, pregação do evangelho não é só para evangelista. Nós todos somos missionários. Spurgeon disse, Deus teve apenas um filho e fez dele um missionário, né? Então, eu falo isso, por favor, se engajem, vão. Eu não falo sobre dar dinheiro, eu falo sobre ir, né? Você já foi lá, cara, você sabe como a gente é transformado estando lá, quando a gente vê necessidade, quando a gente vê... Cara, tipo assim, eu me arrependi, eu já falei isso pra minha banda. No fim do ano, teve uma promoção da Puma, da Black Friday, e eu comprei 2 pares de sapato. E, cara, eu me arrependi porque eu não perguntei pra Jesus. E com 2 pares de sapato eu poderia ter sustentado um mês de um missionário amigo meu melhor amigo, que largou tudo, que era um fotógrafo assim, de capa da Isto É, e largou tudo pra ir pra lá, e eu poderia ter sustentado um mês e eu decidi comprar um tênis. Então quando você vai pro campo missionário, você quebra o egoísmo de tal maneira que você fala, cara, tipo assim, não dá mais pra eu gastar comigo mesmo, não dá mais pra eu focar em mim mesmo. E aí você volta a ficar centrado no que Jesus mandou a gente fazer, né? Uma coisa que eu lembrei, você falando, né, você falou que você tinha aquele preconceito como reformado, né, do pentecostal, não faz missões e tal. E é engraçado que é exatamente o inverso no sentido da experiência com o Espírito Santo. Porque quando em Atos 2 eles têm a primeira experiência com o Espírito Santo, qual é a evidência ali, né, externa? Eles começam a falar a língua da galera que tá ali. Ou seja, a primeira evidência do derramado do Espírito Santo é missionária. Exato. É evangelística. 3.000 se converteram. Eles começam a falar na língua dos caras. Deus dá uma capacidade sobrenatural para eles alcançar todo mundo que tá ao redor. Porque, cara, o Espírito Santo vem, é um impulso missionário que vem junto. É isso aí. Né? E é louco porque Jesus tá com eles em Atos 1, e aí ele já surge uma pergunta, e uma pergunta muito sintomática, né? Que os discípulos perguntam assim, é agora que você vai restaurar o reino de Israel? E Jesus, assim, da entrelinhas, parece que dá pra você perceber o sangue de Jesus subindo, assim, tipo assim, cara, sério que vocês vão querer fechar pra vocês? Aguarda. Espere em Jerusalém. Sim. Porque eu vou restaurar o reino de Israel, mas o que a gente vai fazer é pra toda a terra. E a primeira coisa é, pá, vem e eles começam a falar em línguas. E é louco porque em Atos 2 é o Pentecostes, né? Que é exatamente a festa, né? Depois de 50 dias da Páscoa, né? Pentecostes. É exatamente a festa que eles estão comemorando o Êxodo 19, que é o recebimento da Torá. E os caras falam que, lá naquela passagem de Êxodo 19, fala que eram como se fossem vozes de trovões, né? Mas quando você olha no original, trovões ali também é traduzido como vozes. É a mesma palavra, trovões e vozes. E aí os rabinos falam que existe uma tradição oral de que naquele dia a lei foi falada em 70 línguas. Então era como se ouvisse vozes. Eles ali ouviam em 70 línguas os 10 mandamentos sendo falados. Porque era uma comunicação de Deus dizendo, isso aqui é para toda a terra. Uau. Mas o que Israel fez? Pegou pra ele. Pegou pra ele. E usou como instrumento de separação. Sim. Na verdade, era o presente que Deus estava dando para eles para ser entregue em toda a terra. E aí eles iam fazer em Atos 1 de novo. Entendeu? E era ele falando de novo, não, é para todos. Até para gerar ciúmes em Jerusalém. Exato, né? Até para gerar ciúmes agora na volta, né? Agora, é para todos e tal. E, cara, eu tenho pensado muito sobre isso, André, por causa do seguinte. Por causa do discipulado, cara. Não tem como. A gente está tentando fazer discipulado fora da missão. Exatamente. Então, o nosso discipulado vem aqui no meu escritório, senta aqui e vamos conversar sobre você. Sim. E aí a gente está discipulando na egolatria. Sim. E eu vejo muito a terceirização, assim. Quando a gente pega alguns moldes de igreja, e eu acho que eles funcionam para algo específico, mas eu acho que a gente, por conta de... O ser humano, sempre que a gente cria uma disciplina ou uma cultura, a gente se acomoda naquilo, né? Então, a gente teve a igreja moderna, que trouxe o quê? Trouxe o vinde, né? Então, cara, você faz um culto incrível, chama a culto cidade, de 1h15 para chamar os convidados,
Beleza, isso foi legal, isso funcionou? Funcionou. Só que o que aconteceu nesse meio tempo? A igreja se acomodou em simplesmente convidar os amigos pro culto. Ou nem isso, né? E o culto que deveria ser um lugar, cara, onde é a reunião dos santos. O culto é um lugar onde a gente oferece adoração, onde a gente oferece a nós mesmos, né, para ele, onde nós recebemos uma palavra para sermos enviados, a eclésia, os chamados para fora. Só que os chamados para fora agora estão aprendendo a chamar para dentro, né? Então a gente chega numa... O meu propósito agora é no meu prédio falar pro meu vizinho, cara, vamos no culto hoje. Mas, cara, quando eu olho Jesus que falou, foi me dada toda a autoridade. Quando eu olho para a palavra que diz, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos vive em mim. Eu não consigo receber todo esse poder, toda essa autoridade para chegar pro meu amigo e falar, vem pro culto das 7. Cara, se eu moro onde eu moro, se eu trabalho onde eu trabalho, se eu vivo onde eu vivo, eu preciso pregar. Eu sempre dou esse exemplo, é igual a gente tá aqui, a gente come agora um copo desse inteiro de Nutella. Cara, eu vou engordar 5 quilos. Eu vou falar, Douglas, eu engordei 5 quilos. Você pode ir na academia no meu lugar? Cara, não adianta, eu não vou perder peso. Então a pregação do evangelho é pra mim, todos têm que pregar. Não adianta eu falar assim, vou convidar o meu amigo pro culto. E glória a Deus, Deus usa o pastor, Deus usa o culto. Claro que sim, né? Mas a gente se acomodou nesse ambiente onde, cara, eu só quero ter um culto legal, sim, bacaninha, pra trazer meu amigo desviado, né? Ou que nunca ouviu o evangelho, pra que o meu pastor... E sabe o que é mais doido disso? Que ele funciona... Sim. Né? Nós temos fruto, muita gente se converteu nesse contexto, mas funciona para um grupo específico. E nós temos um grupo esquecido na cidade. Porque não tem como trazer esse menino de 8 anos que usa cola. Exato, exatamente. Entendeu? Não importa se você tem LED na igreja. Exato. Não importa se o ministério infantil é demais, o ministério de adolescentes é demais, se a sua banda tem os melhores músicos do planeta. Não importa qual é a marca da guitarra, exato, nem do microfone. Exato. E não importa o slide, o designer, não importa. Esse menino de 8 anos que tá usando cola... vai estar lá. Não vai estar lá. Vai estar na praça. Né? Exato, vai estar na praça. Ele não vai estar nesse culto. Por quê? Porque alguém vai ter que ir. Exato, exatamente. Alguém vai ter que ir, cara, resgatar. Então tem um grupo de pessoas na cidade, e talvez a gente tá falando dele, mas tem o ateu. Sim. E tem os universitários lá, e tem os caras que não vão, cara. Sim. Não importa o que você fizer no prédio. Sim. Não importa a vaga de estacionamento. Entendeu? Nós vamos ter que ir. E aí que eu falo, cara, que é louco, porque assim, a gente vai pro culto que a gente quer experimentar Deus. A gente quer ter uma experiência com Deus, a gente quer... Só que a gente pega um versículo e fica usando esse versículo pra galera, né? Tipo assim, e estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Deus está com você, cara. Jesus está dizendo que ele nunca vai te abandonar. Agora, quando que ele falou isso? Mateus 28, 18, cara. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão. Façam discípulos de todas as nações, batiza eles, ensina eles a guardar tudo que eu tenho ordenado para vocês e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então, cara, qual é o lugar que você vai experimentar Jesus? É fazendo discípulo, cara. É numa praça como essa, vai ter sua maior experiência com Deus no meio dessa praça, não vai ser numa conferência. Sim. Exatamente. Isso exatamente louco, isso. E aí que eu acho que a gente tem que discipular na missão, sabe? Sim. Quando Jesus chama os caras para discipular, ele não fala, vem aqui no meu escritório, vamos sentar 1 hora por semana. Não. Vamos expulsar um demônio junto. Cara, assim, todas as maiores experiências da minha vida foram no ambiente da missão. Porque é ali onde a parada acontece, né? O culto, ele é o treino. Sim, sim. Ele é as o quartel-general. conferências são um treino. Só que tá faltando o momento da gente jogar o jogo. Jogar o jogo. E o interessante é que, de alguma maneira, eu entendo o que Agostinho falou, né? De pregue, se necessário, use palavras, né? A nossa vida tem que embasar nossas palavras. Mas, cara, ao mesmo tempo, existe o Logos, né? As pessoas, os mártires, não foram decapitados porque eles viveram uma vida boazinha. Sim. Foi porque eles falaram, Jesus salva. Ele é o Senhor. Exato. Então, a gente precisa chegar um momento, por mais que você esteja querendo pregar pro seu chefe, pro seu amigo, e você servir ele da melhor maneira, vai chegar uma hora que você precisa dizer, cara, Jesus morreu pelos seus pecados. Você precisa se render a ele, cara.
Porque senão Jesus não... existe o poder no Logos. Pela palavra Deus criou tudo, né? Jesus é o Logos de Deus. Ele se fez carne. Então existe por isso que é tão importante confessar, né? Se você crer e confessar. Então a palavra, ela precisa ser dita, porque ela traz a existência, né? O que está acontecendo. Deus disse, haja luz, houve luz. Né? Então enquanto a gente não professar, a gente não confessar, falar, cara, Jesus morreu pelos seus pecados, e a pessoa falar assim, eu preciso de Jesus, eu quero render minha vida, a gente vai viver o evangelho paz e amor, né? Muito bom. Porque aí você pode se passar como gentil, né? Como o generoso, como o legal. Pô, tem um cara no meu serviço muito legal. Exato. Se você não abrir a boca. Exatamente. Fala, não sou legal. Exatamente. O Cristo em mim. Né? Qual foi uma experiência que te marcou muito, assim, lá na Shores, ou nesse ambiente missionário, assim, que você poderia contar? Algo que você falou que teve algumas experiências com Deus nesse contexto. O que te marcou? A experiência mais louca que eu tenho, que quebrou toda a minha teologia. Eu nunca contei isso em público, até porque é meio estranho. Mas aconteceu, cara. E eu não tenho o que fazer. Aí, Deus, responsabilidade assim. Lida com isso aí agora. Cara, a gente passou 5 dias na Shores, perto dos últimos dias lá. A gente foi fazer um evangelismo num lugar que se chama Holiday. Hoje ele não existe mais, mas era um Holiday Inn que foi abandonado nos anos 60. E aí, cara, muito traficante, prostituta, travestis, eles ocuparam esse hotel de 20 e tantos andares. E, cara, uma coisa de louco, assim, não, tipo assim, só tem energia elétrica nos apartamentos, o elevador é tudo escuro, não tem porta, você entra, não tem botão pra chamar o elevador, você tem que chegar, elevador! Aí um cara que opera a sala de máquina vai apertar, qual andar? É o 9º! Aí ele manda pro 9º, aí você entra, cara, tipo assim, é um negócio louco. De filme, assim. De filme. A gente foi lá evangelizar. E quando a gente chegou lá, tinha uma menina chamada Aline, que ela tinha saído das ruas, ela era garota de programa, e ela tinha aberto uma barraquinha de sanduíche em frente ao Holiday, para ela de alguma maneira amar as amigas dela que ainda estão então ela não no serviço. Ela tinha saído. Da rua, entendi. Exato. E aí eu tinha acabado de abrir o estúdio, tudo mais, né, o estúdio Dove, e aí o Nick chegou e falou assim, Aline, o André, ele é um homem de negócio muito bem sucedido, tal, ele tem um estúdio. E eu amo isso, porque eu não era um ministro de louvor, sabe? É muito legal estar num lugar onde ministro de louvor, André Aquino, som do reino, o que é isso, né? E aí ele poderia orar pra abençoar e prosperar seus negócios? Ela, claro. Aí eu comecei a orar de boa, assim, Deus abençoe o negócio da Aline, que ele seja próspero, que ela consiga amar muito as garotas que estão aqui e tal. E aí eu comecei a escutar, cara, audivelmente, Priscila. Aí eu, em nome de Jesus, amém. E deixei quieto. Lembrando, só voltar um pouquinho a história, que é um detalhe muito incrível. Indo pra lá, a gente parou numa conveniência de um posto Shell pra comprar água, que a gente tava morrendo de sede. E aí eu lembro que entrou um cara tipo assim, eu tava indo pro caixa, veio um cara correndo e entrou na minha frente com um pacote de cerveja. Aí a mulher não tinha código de barra na caixa, ela teve que abrir e passar, tipo assim, 6 vezes a mesma lata, né? Aí beleza. Quando ela foi passar a última lata, a namorada do cara falou assim, amor, a cerveja importada tá em promoção, você não quer trocar? Ele, calma aí, 1 minutinho. Aí foi, cara, ele ficou uns 5 minutos lá olhando, assim, tá, pra decidir qual cerveja que era. Essa fila é terrível. Aí decidiu uma cerveja. Já tinha passado uns 10 minutos eu na fila. Aí, cara, foi passando de novo a cerveja. Aí de novo, amor, tem uma importada aqui que você paga 2, ganha uma. Paga 2, ganha uma, né? Tipo assim, você vai ter 3. Uhum. Aí ele, ai meu Deus, me perdoa, cara, mas eu vou ter que aproveitar essa promoção. Satanás, tá repreendido, vai me atrasar pro evangelismo. Eu tô querendo evangelizar, pregar o evangelho, tá o ímpio aqui querendo comprar cerveja na minha frente, aí foi, cara, refez todo, passou tudo de novo, agora era o triplo de lata, imagina? Cara, a gente perdeu meia hora ali. Sério? Meia hora. Fomos, aí chegamos lá,
voltando. Orei pela mulher, comecei a abençoar, tal, aí Priscila. Aí minha esposa foi orar, a Priscila Alcântara tava com a gente, começou a orar, aí eu, mas não é a Priscila Alcântara, cara, e não saía, eu nunca tinha tido uma experiência assim, de ouvir um nome, cara. Aí no fim, o Nick, então vamos embora, vamos, tal, a gente já tinha conversado bastante ali com ela, aí eu, me desculpa, Aline, mas quem é a Priscila? Priscila? Falei, quem que é a Priscila? Porque eu não paro de escutar esse nome e Jesus quer fazer alguma coisa com essa Priscila. Aí ela, mas não pode ser? Falei, por quê? Ela, porque a única Priscila que eu conheço é um travesti. Aí cara, minha religião ali entrou em confronto. Como é que Deus conhece o nome não real de alguém? Porque o nome de nascimento dessa pessoa não era Priscila. Mas Deus sabia que ela era chamada Priscila. E se Deus não tivesse falado Priscila, talvez ninguém ia conhecer, porque nem todo mundo conheceria o nome real dela. Olha, cara, olha que louco. Aí eu falei, eu acho que é essa Priscila. Ela, é porque ontem eu tava na casa dela, ela queria se matar, disse que tinha um demônio que mandava ela se matar. Assim, cara. Aí eu acho que Deus quer que a gente ore pela Priscila. Cadê a Priscila? Ela, a Priscila tá em programa. Ela não vai voltar agora. Então vamos orar pela Priscila. A gente orou ali na hora pela Priscila, assim, 2 minutos. A gente saiu. Cara, quando a gente tava virando a esquina pra chegar no carro, eu escuto um grito. André! Menino do céu! A gente olha assim, a Priscila tá descendo a rua, ela tá voltando do programa. Cara, quando eu olho, mano, é um travesti de 2 metros de altura. Cara, mas era gigante, assim, e descendo, e assim, fumando e com a cara assim, fechada, cara. Bravo. Aí na hora que o Pedro, você conheceu o Pedro Careca? Lá na Shores? Nossa. O que era fotógrafo lá que eu falei. Ele olhou e falou assim, cara, a gente nunca conseguiu pregar pra essa mulher, a gente não sabia o nome dela, mas ela odeia crente. Aí eu, mano, tipo assim, o que Deus tá querendo? Só que na hora eu pensei, cara, se aquele infeliz do posto Shell não tivesse me atrasado 30 minutos, a gente já teria ido embora. Exato. Falei, cara, é Jesus que tá nesse negócio. Cara, eu cheguei, mano, mas foi uma autoridade que eu nunca tive. Falei, você tá com problema pra dormir, você não consegue, você tentou se matar tantas vezes, e você, toda noite, você põe a cabeça no travesseiro e você chora e não sei o que, você não tá feliz, você não é feliz, você tem pânico, você acha que tem pessoas te perseguindo, não sei o que. Mano, ela começou a chorar, ele, né? Começou a chorar. Assim, meu Deus, como que você sabe isso da minha vida, não sei o que. Eu falei, Deus te chamou pelo nome e tal, não sei o que. Cara, e a gente orou cara, ele começou a se quebrantar. Meu Deus, eu preciso disso, eu preciso dessa vida, não sei o que, blá. É o seguinte, e não só eu preciso, mas o meu colega de quarto precisa. E a gente, quem é seu colega de quarto? É um homem que ele tá com a vida destruída e eu quero que a gente vá lá evangelizar, eu quero que vocês levem isso agora pra ele. Cara, imagina um medo de eu entrar, eu e minha esposa, um travesti de 2 metros, a gente sobe num elevador, no escuro, falei, mano, eles vão me sequestrar aqui, vão enfiar droga na minha veia, sei lá, alguma coisa vai acontecer. Cara, um medo, e a gente sobe, cara, 16 andares, e a gente entra no quarto daquele travesti. Quando a gente entra, tem um cara, o que vocês estão fazendo aqui, não sei o que. Você precisa contar pra ele o que você contou pra mim. E, cara, a gente começou a falar do evangelho, esse cara começa a chorar, e ele fala assim, eu lembro que com 5 anos, lembro até hoje, com 5 anos, o meu tio me abusando. E hoje eu gosto de abusar meninos. Cara, a gente foi parar no apartamento de um estuprador de meninos, que foi abusado aos 5 anos e decidiu fazer isso com outros meninos. E, cara, aí, mano, o Espírito Santo começou a cair ali, a gente começou a orar, interceder, manifestou demônio. E, cara, eu nunca vou esquecer essa história, porque Deus deu o nome de um travesti pra gente, sabe? E se a gente não tivesse parado naquele posto, a gente não teria encontrado nada disso. E, cara, tiveram outras histórias, assim, de glória forte na adoração, sabe? Experiência que a gente lindo os que o Nick conta de adoração na casa das meninas. Sim, né? E as meninas inacreditável. Sendo curada na paternidade. É inacreditável, cara. Cara, isso é inacreditável. Demais. Então é por isso que eu falo,
quando você sai do ambiente, você se joga num ambiente assim, eu acredito que não é pra todo mundo viver nesse ambiente. Sim, com comunique, certeza. né? Uhum. Tem gente que tem que estar em homens de negócio, tudo. Mas eu tenho falado, cara, Deus tem me conectado com alguns homens milionários e bilionários. E eu falo, cara, por favor, eu só peço uma sexta e um sábado pra você ir comigo pra Recife. Uhum. Agora a gente tá marcando com uma modelo super engajada, né, pra ir junto. E um cara que é sucesso no mercado digital, milionário, que disse que quer abençoar um projeto cristão. E eu falei, você só vai abençoar indo lá, porque você precisa ver o que eles fazem. Então, cara, o meu papel é tentar levar pessoas para esse ambiente, porque, cara, uma vez que você entra nesse ambiente, você não consegue mais ser o mesmo, cara. Não tem como. Eu lembro o Francis Chan contando, uma vez ele estava numa conferência de jovens, tal, assim, lotado. Aí ele foi para trás do palco lá e foi orar, né? Porque ele ia ministrar na sequência e tal. E ele orando, assim, ele falando que orando, cara, fervorosamente. E começou a dar uma crise nele, assim, tipo... Senhor, faz alguma coisa, que não é possível que eu subir lá, falar 40 minutos e acabar. Faz alguma coisa. E ele lembrou do versículo que fala, né? Se eu não me engano, 1 Pedro, que Elias era homem como a gente, né? E aí ele começou a falar assim, poxa, não tinha diferença nenhuma de Elias e eu. Entendeu? De Elias era homem, eu sou homem, manda fogo do céu. E ele falou, tipo, literalmente, sabe? Faz pegar fogo em alguma coisa, faz um terremoto, faz acontecer alguma coisa para os caras verem que o Senhor é real né? E tal. E ele orando, Senhor, manda fogo, Elias é homem, por que o Senhor não faz aqui também e tal, né? Ele falou que no meio da oração, cara, ele sentiu o Espírito Santo falando com ele. E ele falou que o Espírito Santo falou assim, só tem uma diferença. Elias estava diante dos profetas de Baal. Você está numa conferência gospel. Nossa. Entendeu? Então a gente quer experimentar Exato. o que Sadraque, Mesaque e Abednego experimentaram. Uau. Mas no meio de um culto. Uau. E não no meio da prostituição, e não no meio de um bairro com os traficantes e tal. E, cara, eu acho que chegou a hora da gente acordar. E, cara, essa pandemia fez isso com a gente. Sim. Ele fechou os prédios, mano. Exato. Cara, assim, esses últimos tempos, nessa pandemia, eu entrei há 2 anos atrás, voltando dos Estados Unidos, Deus me deu Provérbios 11:11, que diz que os benefícios que os justos trazem prosperam uma cidade, mas pelo poder das palavras dos maus, uma cidade é destruída. Ou seja, eu preciso entender o meu lugar de justo, que eu posso prosperar e trazer benefícios para uma cidade. E se a gente olhar as gerações anteriores, a igreja construiu orfanatos, escolas, hospitais, faculdades. E hoje, 80%, isso é dado da... esqueci aquele... Um conselho pastoral que tem, que é aqui localizado em São Paulo. Esqueci. Mas enfim, 80% das entradas de uma igreja gasta com o próprio templo. E cara, quando a gente olha as gerações anteriores que fizeram tanto pra uma cidade, eu comecei a entrar numa pira. Mano, quanto custa um hospital? Cara, eu fiz essa conta. Um hospital incrível, posso fazer ela agora. Um hospital incrível custa... Eu tô falando muito top, porque tem um hospital de campanha que custa de 6 a 10 milhões de reais. Mas vamos supor que um hospital incrível vai custar 25 milhões de reais. Se a gente pega uma cidade como Rio de Janeiro, que tem, no mínimo, chutando baixo, 3 mil igrejas. Concorda comigo? Baixíssimo. Vamos chutar baixo. Se a gente pega 25 milhões de reais, a gente divide por 3 mil igrejas, a gente tá falando de 8 mil reais por igreja. Se a gente pega uma igreja, uma média, que tem 1.000 membros, a gente tá falando de 8 reais por pessoa. Para construir um hospital para uma cidade. E isso para escola, isso para o que quer que seja. Então assim, por que isso não acontece? Exatamente por Babel. Te perdeu a missão, né? Exato. E a unidade. E a unidade. E a missão, ela traz unidade. Ela traz unidade, porque é um inimigo em comum, né? Exato, exatamente. Então, cara, quando a gente se despertar para isso, tipo assim, não importa se você é pós ou pré-tribulacionista, se você é calvinista ou arminiano. Cara, a gente tem que pregar o evangelho. É um bairro passando fome. Ali. Exato. E aí a gente une todas as igrejas, a gente levanta, mano, 8 reais por pessoa, ou 8 mil reais por igreja. E a gente imagina, cara, a mente da galera ia saindo fantástico.
A gente não tá entendendo, a igreja do Rio de Janeiro se juntou, tá faltando leito de UTI pro Covid, e a igreja se juntou e montou um hospital. Um hospital com os melhores equipamentos, é gratuito e o salário das enfermeiras e dos médicos são divididos entre todas as igrejas do Rio. Imagina, cara, eu tô falando de coisa que dá pra fazer. Só que a gente só não faz. Cara, lá em Babel, Deus falou que ele ia ter que parar, porque eles eram um só povo, falando uma mesma língua, pensando de uma mesma maneira. E em breve ninguém ia poder parar eles, por isso que ele teve que descer e intervir. Então se Deus teve que parar, porque ninguém ia poder parar eles, mas por causa de um mau foco, objetivo, assim, digamos, se a gente se une em plena unidade, em pró de algo que é do reino, aí Deus não precisa parar, na verdade Deus vai colar com nós, né? Vai. Então, cara, é o que falta, é unidade e missão. Exatamente o que acontece em Atos, né? Exato. Um monte de vozes, um monte de línguas, mas agora num propósito só. E aquela explosão que você vê. Cara, isso é incrível. Meu amigo, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado por esse tempo maravilhoso. Espero que a galera saia em chamas, inspirada como eu tô saindo daqui hoje. Amém. Querendo fazer mais, querendo servir mais, entregar mais. Em nome de Jesus. Obrigado pelo seu coração, sua família, sua vida, meu amigo. Amamos vocês demais, cara. Vocês inspiram a gente. Nós te amamos muito. Deus abençoe você. Não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.